Quanto é 2 mais 2? Um homem desperta confuso, nu, com tubos pelo corpo todo e ouvindo essa pergunta feita por um computador. Ele tem dificuldade até mesmo para abrir os olhos. Onde ele estaria? E como tinha chegado naquela situação, no mínimo, incomum? Esse homem é Ryland Grace, o sobrevivente de uma missão crítica que agora estava a milhões de quilômetros de casa, a bordo de uma nave espacial. Acontece que ele desperta sem lembrar de nada. O passado é algo que vai voltando aos poucos na sua mente, à medida em que ele vai tentando desvendar um enigma em meio às estrelas. Lançado em 2021, Devoradores de Estrelas, de Andy Weir, é um dos livros de ficção científica favoritos do momento. Não à toa que ele está para ganhar uma adaptação cinematográfica, estrelado pelo famoso, literalmente eu, Ryan Gosling. Mas por que esse é um sci-fi tão querido? E por que essa é uma adaptação que vem sendo tão aguardada pela galera da ficção científica? Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje eu vou falar sobre o livro Devoradores de Estrelas. Esse vai ser um vídeo com o mínimo possível de spoilers. Vai ter menos spoilers que o trailer do filme, pode ter certeza. A ideia é fazer uma breve apresentação do livro, dos seus temas e por que as pessoas curtem tanto essa história. Roda a vinheta e verifiquem seus trajes, porque hoje vamos direto para as estrelas. E cuidado com os devoradores. A evolução pode ser incrivelmente eficaz quando você a deixa trabalhar por alguns bilhões de anos. Uma das primeiras coisas que eu acho que chama atenção nesse livro é o fato de ele ser um hard sci-fi, ou seja, é uma ficção científica que busca ser cientificamente plausível ao criar a sua narrativa. E o Andy Weir é um daqueles autores que buscam mesmo um alto nível de realismo na sua ciência. Ele passa um bom tempo falando de matemática, física, biologia, astronomia. Ele vai descrevendo os experimentos do cientista, explicando por que ele fez tal coisa, quais eram os resultados esperados e o que eles indicam. E esse é o tipo de coisa que pode acabar afastando a galera que não é muito da ciência. Em Problema dos Três Corpos, por exemplo, que foi um livro que eu gostei pra caramba, teve horas que eu simplesmente aceitava que eu não ia entender as coisas, porque o Cixin Liu entrava ali numa astronomia que pra mim é mega avançada. Mas a vantagem do Andy Weir é que a forma que ele coloca essas coisas é bem didática, o que eu acho que até combina com o fato do protagonista desse livro ser um professor de ciências. Aliás, eu até cheguei a achar que o próprio autor fosse um professor, só que eu não achei nenhuma informação sobre isso. Enfim, a forma como ele vai explicando tudo realmente parece alguém dando uma aula. Ele vai dando exemplos assim para quem não está inserido nesse mundo. Ele fala sobre coisas tipo o funcionamento de um pêndulo, explica por que os aparelhos micro-ondas têm aquela malha na frente. São coisas que o leitor vai associando e acaba até por aprender coisas sobre biologia, física, dilatação temporal ou as dificuldades e perigos de uma viagem ao espaço. Não que dê para entender tudo. Isso é uma coisa que vai muito do nível de conhecimento de cada um. E o personagem principal é daqueles caras que sabem tudo de ciência e cultura pop. O cara é tipo o Google ambulante. O que, ironicamente, é uma parte de fantasia aí no meio de toda essa ficção científica hard. Mas ainda assim, ele é um hard sci-fi que é bem mais acessível nessa parte mais científica. O que é importante, considerando que ele aposta com força nisso. Porém, a minha coisa favorita sobre Devoradores de Estrelas é o fato de ele ser uma ficção científica de mistério. Enigmas no espaço, como o Encontro com Rama ou Leviatã Desperta, ou até mesmo os thrillers científicos, como o Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton, são um tipo de história que eu gosto pra caramba. E se você também gosta, saiba que você vai encontrar isso em Devoradores de Estrelas. À medida em que as memórias do protagonista vão voltando, vai se revelando a descoberta de um fenômeno que pode levar a vida na Terra a um colapso em questão de
de anos. Então o protagonista é um cientista que não apenas está no espaço sozinho e sem contato com a Terra, mas também trabalha com a urgência de saber que ele precisa encontrar a salvação para o planeta. E decisões erradas são uma coisa que pode colocar em jogo toda essa missão. O Enigma de Andrômeda não acontece no espaço, mas eu acho que toda essa questão da pressão ali para fazer a descoberta, dessa coisa de ter a Terra em risco, lembra muito o livro do Michael Crichton. Mas falando em decisões, a vida também é cheia delas, né? E agora que chegou março, vem a hora de começar a colocar os projetos em andamento. A academia, o trabalho, os estudos, aquele passeio que você adoraria fazer. Enfim, a vida segue, cheia de planos. E para acompanhar a gente nesses momentos, nada como o conforto e a tecnologia da Insider. Pois é, chegou o mês do consumidor e a hora de dar aquele upgrade estratégico no seu guarda-roupas. E com a Insider você tem peças de alta tecnologia, que oferecem conforto, praticidade e estilo para todas as ocasiões. Com poucas peças você monta uma grande variedade de looks. E nesse mês do consumidor, o site da Insider está repleto de promoções incríveis, que ficam melhores, sabe como? Usando o nosso cupom PANDORA. Sim, usando o nosso cupom você tem até 50% off somado com os descontos do site. Então não perca tempo, essa é a hora certa para fazer a melhor escolha e ainda ajudar o Central Pandora a continuar levando a ficção científica por todas as galáxias. Agora de volta aos Devoradores de Estrelas, um hard sci-fi que aborda o fim do mundo é algo que tipicamente caminharia para um tom mais sombrio ou dramático, como Interestelar. Mas Devoradores de Estrelas é um livro que, na verdade, tem um tom leve, otimista e muito bem-humorado, com aquele humor repleto de piadocas e referências à cultura pop. Não à toa que um cara que gostou muito desse livro foi o Ernest Cline, o escritor de Jogador Número 1. Então sim, se você gosta desse humor cheio de trocadilhos e referências, certamente vai gostar bastante do humor de Devoradores de Estrelas. Ele fala sobre temas mais sérios sim, mas não é o tipo de história que deixa o leitor tenso sobre isso. Enquanto o professor Grace reflete sobre ver a vida simplesmente seguindo enquanto o seu planeta está à beira de um colapso, ele também é o tipo de cara que vai nomear espécimes como os Três Patetas ou corrigir a sua superior da forma mais nerdão possível quando ela faz uma referência aos filmes do Predador. Além de ter o fato que ele narra tudo isso como uma grande aventura. Mas não pense que você não vai se emocionar com essa história. Pois é, ser otimista não significa que ele é focado apenas na aventura. Ao longo da trama surge uma mensagem sobre compreensão e o verdadeiro sentido de salvar o mundo. O que é realmente ser um herói? Bom, para falar sobre isso, eu vou comentar umas coisas que algumas pessoas podem considerar spoilers. Se você viu o trailer do filme, você já sabe. Mas fica o aviso para quem quiser saber o mínimo possível de tudo. Enfim, dado o aviso, Devoradores de Estrelas é uma história de primeiros contatos. Não só com a vida extraterrestre de forma geral, mas com inteligência extraterrestre. E é aí que vai entrar em cena o melhor personagem do livro todo. Ressoando histórias como o clássico Inimigo Meu, o encontro de Grace com esse alienígena coloca ali nas páginas temas como o choque de culturas, a compreensão com aquele que parece incompreensível, a importância da cooperação e o que é realmente ser um herói diante de diferentes perspectivas. É uma história de amizade e cooperação daquelas que deixam o coração quentinho, ainda com o diferencial de que os aliens de Andy Weir são bem diferentes daqueles típicos homenzinhos verdes. E para mim essa é justamente uma parte onde a sua ficção científica brilha bastante. Em meio a uma ficção científica que tende a abraçar o pessimismo, o que eu particularmente acho um tanto justificado, Devoradores de Estrelas vai na contramão e traz daquelas histórias
histórias que fazem a gente se sentir bem. É uma leitura que é densa nos seus conceitos científicos, mas que é leve na sua parte humana. Como sempre, não vai agradar a todos, isso é totalmente óbvio, mas eu recomendo muito para quem gosta de ciência, humor e de tramas mais aventureiras. E se você é o tipo de pessoa que não tem tanto tempo para ler, a pilha de livros lá tá gigantesca, a adaptação cinematográfica de Devoradores de Estrelas chega aos cinemas no dia 19 de março. Eu com certeza vou ver esse filme, é um dos lançamentos de ficção científica mais aguardados desse ano, e se vocês gostarem da ideia, eu pretendo fazer um vídeo mais aprofundado, falando das duas obras, talvez um livro versus filme, que aí já vai ser um livro onde eu vou poder entrar completamente em temas e spoilers. Enfim, comentem suas opiniões sobre o livro, suas expectativas para o filme, e antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Kurhaugen, Gortaina, Guilherme Yan, Alexandre Hausen, Alisson e Marco Marcos, o pessoal da Ponte de Comando, Aldemir Júnior, Eric, Rafael Carvalho, Emily, Oitavo, Daniel Souto e Pedro PH, e os oficiais de ciências Marco Aurélio, Rodrigo Ribeiro, Gustavo Asbert, William França e Daniel Pula, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.